Quantas questões resolver por dia, né? Essa foi a pergunta que eu recebi aqui na minha caixinha de perguntas lá do meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, cara, aproveita agora, pega o celular, @bymatheussantos, me siga, porque eu sempre coloco caixinha de perguntas, sempre tô respondendo geral lá, e eu trouxe também pra cá, pra esse quadro aqui no meu canal do YouTube, beleza? Essa pergunta aqui, muitas pessoas se fazem, por quê? Imaginam que existe um número mágico, sabe aquela coisa de tipo assim, cara, existe um número mágico, professor, quantas questões que eu devo resolver por dia, tá? Cara, na verdade, eu acredito que a gente precisa focar mais na qualidade das questões que a gente resolve do que efetivamente a quantidade de questões. O que eu costumo muito fazer? Eu basicamente tenho ali meu tempo de estudos, geralmente 3 horas por dia de estudo, e eu divido em 2 disciplinas por dia. Então, efetivamente, eu tiro 1h30, por exemplo, para estudar uma determinada matéria. E dentro dessa 1h30, eu costumo separar 30 minutos, 20 minutos para resolução de questões. Obviamente que dependendo da disciplina, você vai conseguir resolver mais questões. Se for banca CESP também, por exemplo, que é certo ou errado, você consegue resolver um número maior de questões que múltipla escolha, por exemplo. Então, eu não tinha um número mágico, sabe aquela coisa, todo dia eu resolvo 50 questões, todo dia eu resolvo 100 questões. Era uma média de 100 questões que eu resolvia, padrão certo ou errado do Sebrasp na minha época de pós-edital ali da PRF, por exemplo, tá? Mas no geral, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o meu TEC, tá? O meu TEC aqui, ó, por exemplo, nos últimos 3 meses, eu resolvi aqui 2.559 questões, mas eu vinha num ritmo muito forte de estudo, de trabalho, fazendo simulados pra galera, então eu acabo tendo que estudar muito, então eu acabo resolvendo muitas questões também, porque eu elaboro os simulados dos alunos aqui na plataforma. Mas, de certa forma, foca muito na questão do seu desempenho. Não é porque você tá errando questões que significa que você tá ruim, tá? Você tem que aproveitar, aprender com esses erros. Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, eu resolvi 2.500 questões. Eu acertei 1.900 e errei 630. Quando a gente erra essas questões, pô, tô errando questão pra caramba e tal. Mas no geral, olha só, eu tenho 75% de desempenho aqui, né? De saldo positivo. Então é um bom desempenho? Preciso melhorar? Preciso, mas eu aprendo com esses erros. Tem muita gente que tem medo de resolver questões porque fica, meu estudo foi uma bosta e tal. E não, cara, errar questões faz parte do aprendizado. Então você não precisa ter medo de resolver questões. Então, no geral, cara, foca mais na qualidade e foca dentro da carga horária sua de estudos. Nem sempre você vai conseguir todo dia resolver 100 questões. Nem sempre você vai resolver 50 questões, beleza? Você pode até determinar uma meta pra você. Aquela meta que você fala assim, cara, hoje quer saber? Eu vou colocar uma meta para eu resolver 50 questões todos os dias. E aí você pode dividir isso dentro da sua carga horária, né? De repente você pega aí a 1h30 do seu estudo de uma matéria, tira lá 20 a 30 minutos para bater ali a metade já dessa tua meta de questões. E aí sempre também um bizu que eu dou para vocês. Não adianta só resolver questões, só olhar, certo, errado. Cara, leia os comentários, entenda por que tá errado, entenda por que tá certo, porque, repito, se você se preocupa só com quantidade de questões, cara, infelizmente você pode ser igual aqueles alunos, aquelas pessoas, eu conheço muita gente que, sei lá, fez 10.000 questões, 15.000 questões para prova, 20.000 questões para prova e não passou. E muitas vezes o camarada com 5.000 questões, 3.000 questões, passa na prova do concurso público. Por quê? Porque este último se preocupou em dar uma melhor qualidade no seu estudo. Ele procurou em estudar, de fato, aquela resolução de questões para que ele pudesse evoluir, para que ele pudesse crescer, beleza? Então, no geral, você pode definir uma meta base ali, uma meta pessoal, né, para você ter aquela métrica de ego e vaidade, mas de certa forma também te ajudar a ter uma meta estabelecida. Coloca aí, sei lá, 20, 30 questões, 50 questões, mas eu focaria muito mais na questão do tempo destinado a isso. Vou estudar 2 matérias, 1h30, separa 30 minutos para resolver questões. Obviamente que quanto mais passar o tempo, quanto mais você vai crescendo, avançando no seu edital, melhorando o seu desempenho nos estudos, você vai dedicar uma carga horária maior para a resolução de questões. É o que acontece com um concurseiro que já está no nível mais intermediário para avançado. Ele já consegue ter um tempo maior para a resolução de questões do que efetivamente a parte daquela teoria, né, a videoaula, o PDF e tal. Então, no início, você vai ter uma carga horária menor de questões, porque você ainda está focado na teoria, você ainda está estudando a grande teoria ali para você avançar, né, com conhecimento teórico. E quando vai passando as fases do seu estudo, você vai reduzindo a carga de teoria e você vai aumentando a carga horária de resolução de questões, tá bom? Então espero que tenha te ajudado, você que mandou essa perguntinha aqui pra mim, e pra você que ainda não me segue, como eu falei, vai lá no meu Instagram, segue aí agora, @bymatheussantos, siga que você é aprovado, porque
a gente está sempre com muito conteúdo lá, sempre ajudando o pessoal a estudar em alto nível para provas de concurso público. Beleza, gente? Te vejo aí no próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui, qual a sua dúvida sobre concursos públicos. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo e bora vencer. Valeu!